Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live do Devocional 365. E nós convidamos vocês a participar conosco. Hoje nós finalizaremos segundo Crônicas. E aí a gente já entra depois em Esdras e Neemias. Vamos junto? Começamos ontem, né? E já estamos aí quase na metade desse livro, com muitos ensinamentos, muitas histórias que só precisa colocar em prática para realmente viver o extraordinário com Cristo. Então, vamos aí aprender um pouquinho mais, já finalizar esse livro. Só esperar Alex, Denise chegar por aqui para a gente iniciar a nossa leitura. Aproveita e já pega aí sua Bíblia, já pega a água para se hidratar e vamos nessa. Já anotei aqui 34 a 36, os 3 últimos capítulos. Bom dia. Aqui. Bom dia, Alex. Tudo bem contigo? Vamos para mais uma leitura? Vamos sim. Mais um ciclo que se fecha. E a gente já... Denise chegando. Como ontem também, né? O mês fechou mais um. Sim, mais um mês. Já estamos iniciando aí o 5º mês do ano. Isso aí. Muitas vezes a gente acha que, não, começamos o ano agora, mas nós já estamos aí quase na metade do ano. Na verdade. E se procrastinamos, deixamos as coisas sempre para depois, a gente tem essa grande dificuldade aí, né? Porque passa muito rápido. Passa rápido, isso mesmo. Passa rápido, a gente não faz nada. Aí quando vê, entra o senso mais um ano. de urgência. O senso de urgência, querer fazer tudo em pouco tempo e termina não fazendo, né? Sim. Mas, bom dia, glória a Deus. Bom dia, Alex. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda. Uma corda dá para despertar vários, né? Sim, com certeza. Vamos lá então, gente. Hoje a gente inicia. Vamos iniciar com uma oração, atrair ainda mais a presença do nosso Criador aqui nessa leitura, nesses ensinamentos, para que a gente possa realmente abrir o nosso coração para entender claramente o que precisa ser feito na nossa vida. Respira bem fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Pai, a Ti rendemos graças porque nessa manhã nós recebemos um grande presente. Um presente do despertar, um presente do recomeçar. A dádiva de estar respirando, de poder contemplar, Senhor, mais uma vez, esse amanhecer. Te damos graça e te imploramos que Tu possa abrir o nosso entendimento, que possamos aceitar mais uma vez, Senhor, os Teus ensinamentos, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, e que para isso possa realmente ter força de colocar em prática na nossa vida. Que possamos compreender que o Teu caminho é o melhor dos caminhos. Que possamos, com todas as nossas forças, optar por esse caminho. Apesar que a nossa carne, ela tende sempre a buscar o que é prazeres imediatos e que a maioria das vezes é mal aos seus olhos. E assim como esses reis que se perverteram, que fizeram tudo que não te agradava, que possamos abominar esses caminhos, que possamos realmente, Senhor, escolher a boa parte e teremos os resultados compatíveis às nossas ações. Te agradecemos por tudo e em tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos. Crônicas 34. 34. Vontade. Isso. Iniciamos aqui Josias abole a idolatria. Esse rei aqui já começou fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. E vocês viram aí, gente, alguns deles começaram com 6 anos, 8 anos, 12.
E quem tinha o coração realmente, quem já estava com intento mal, começava e se inclinava realmente para o mal. E quem tinha o intento de adorar o Senhor, essa criança que tinha 8 anos, e ainda assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não é pela idade, é pelo coração mesmo. Já vem do ser humano. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, ele tinha 20 anos nessa época, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém, dos altos dos bosques, da imagem, das esculturas e da fundição. E aqui nós perguntamos, né? Você está em qual fase? Nessa fase de buscar o Senhor Deus? Ou já na fase de purificar a sua vida, o seu caminho, a sua família para o Senhor? E ele começou a fazer essa purificação. E derrubaram perante ele os altares de Balaim e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e fundição quebrou e reduziu a pó. E espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e Jerusalém. Esse aqui fez algo bem diferente, né? Nunca foi citado dessa maneira. O que era a imagem, a escultura, ele fez pó e jogou sobre o sepulcro daqueles que tinham feito. E os ossos dos sacerdotes ele queimou sobre os altares para purificar essas duas cidades, Judá e Jerusalém. E o mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda em Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo ao Japó. Tendo cortado as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo. E Uquias acha o livro da lei. Então, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado toda a terra e a casa, então enviou Safã, filho de Azalias e Manassés, maioral da cidade, e Joá, filho de Jeoacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que lhe trazia a casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido na mão de Manassés, de Efraim e do resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Bom dia, seja bem-vinda. E o entregaram aos que tinham encargos na obra e superintendiaram sobre a casa do Senhor. Nós estamos fazendo a leitura de 2 Crônicas 34, versículo 10. E estes deram os que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos que edificaram, para comprarem pedras lavradas e madeira para junturas e para sobrarem as casas dos reis que de Judá tinha destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra. O superintendente sobre eles era Joate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, filhos de Coatitas, que adiantarem a obra, e outros levitas, os quais eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os espessores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre eles os levitas, como os escrivãos, e os oficiais e os porteiros. E tirando eles dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escritor: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe contar também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhe encomendou. E ajuntaram os dinheiros e que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro,
E Safã leu perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou seus vestidos. E o rei, aqui, gente, rasgar os vestidos para eles era um grande sinal de humilhação. Quando acontecia algo assim que eles gostariam muito de se humilhar na presença do Senhor, eles rasgavam os vestidos. E o rei mandou Ilquias e Alcão, Aicão, filho de Safã, Abnon, filho de Mica, Safão, escrivão, e Aisaas, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Jerusalém, em Israel e Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito nesse livro. Olha o coração desse homem. Esse Josias, ele tinha um coração tão inclinado ao Senhor. Ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. E ao fim, lá para o 18º ano do seu reinado, gente, ele ainda achou esse livro. E aqui ele iniciava um processo de humilhação, não por ele, não pelo seu reinado, nem pelo povo da época, mas pelos seus pais. E aqui ele estava sugerindo o quê? Quebrar essa maldição que havia sobre as suas gerações, as gerações passadas. Tudo que foi plantado no passado, tudo que foi feito contra os olhos do Senhor, contra a vontade do Senhor, que agora eles iriam pagar. Eles iriam realmente ter esse resultado. Então aqui ele começava, gente, purificar também essa geração passada, para que eles pudessem ter outros resultados. Então Ilquias enviou aos reis, e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Sulum, filho de Tocate, filho de Arsã, guarda das vestimentas. E ela estava em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou, o rei: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que ele leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante os reis, para me provocarem a ira a toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido do teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo esse mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre esses habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Gente, embora o decreto do Senhor era certo para aquele lugar, já era determinado, já estava tudo certo. Mas como ele se humilhou, como ele tinha o coração reto, como esse homem fazia segundo a vontade de Deus, Deus o poupou. E aqui foi esse decreto: enquanto ele reinasse, enquanto ele estivesse vivo, ele não veria essas maldições que cairiam sobre Israel. Mas infelizmente elas não deixaram de acontecer, porque foi uma construção durante muitos anos. Então esse rei, ele foi abençoado de sobremaneira, né, gente? De maneira diferente, porque ele fez tudo que era agradável aos olhos do Senhor. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos de todos as palavras do livro do concerto que tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto do Deus.
de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que tal culto servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram dia após o Senhor, Deus dos seus pais. Esse homem, gente, ele realmente tinha um coração segundo o coração de Deus. Lembra de Davi, seu pai? E assim, na próxima live eu vou trazer que é algo que me trouxe aqui um grande despertamento. Houveram muitos reis corruptos, reis que realmente se inclinaram total a fazer o que era contrário à ordem do Senhor. Reis que se inclinaram totalmente para o mal, faziam holocausto, queimavam crianças, ofereciam incenso de outros deuses, se contaminaram de todas as maneiras. O Acabe, ele ficou conhecido como um dos piores reis, só que tiveram outros também que foram, né, que se desviaram muito dos caminhos do Senhor. Mas uma coisa que me trouxe aqui é assim, a maioria dos reis, ou quase todos, eu vou confirmar e na próxima eu trago para vocês, que foram reto, que fizeram segundo o coração do Senhor, que trilharam os caminhos do Senhor, eles eram da linhagem de Davi. Lembra que esse que nós estamos falando nesse exato momento, o Josias, ele era da linhagem de Davi. Um também que ficou muito conhecido foi Josafá, também era da linhagem de Davi. Então eu vou confirmar direitinho, para não falar nada assim equivocado, porque existiam 2 reis na época, paralelo. Desde que Salomão se desviou do caminho do Senhor, foram estipulados 2 reis. O Senhor rasgou o trono da mão da família, da linhagem de Davi, por conta de Salomão, porque ele transgrediu muito ao final da sua vida. Então ficou sempre uma lâmpada na família de Davi. Então foram esses reis, a maioria deles, que sempre voltavam e lembravam do Senhor. Esse Josias aqui, ele foi um dos que mais, ele, Ezequias, Josafá e outros mais, eles trouxeram o povo. Além do coração deles se inclinar, destruir todo o tempo, eles estipulavam, estabeleciam um culto de volta na casa do Senhor e traziam esse povo inteiro para que eles pudessem também ser ensinados e trilhar o caminho do Senhor. Passo a palavra aí para você, gente. Teve Roboão, né? Que na verdade depois de Salomão veio o Roboão, que já começou essa trilha ruim, né? Depois de Salomão, na verdade. Sim, vários, pouquíssimos, um ou outro que seguiu o caminho do Senhor, a maioria deles dos 2 lados, tanto de Judá, que era a família de Davi, quanto do outro lado, de Jeroboão. E aí, Denise? Podemos seguir? Seu som está mudo, Denise. Eu vou ler o 35. Você lê? Agora, vamos ao 2 Crônicas 35. Olha, Denise, para ver se voltou seu microfone, por favor. Sim, acho que eu tinha notado aqui. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram um cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Aqui a gente já vê, ó. Muitos acham que a Páscoa é quando Jesus ressuscita, né? Mas não, ela já acontecia bem antes do nascimento de Jesus. E aqui a gente já vê apontando, né? Um cordeiro, quem era um cordeiro? Jesus. Então já traz sinais dele, né? E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terei mais esta carga aos ombros. Agora serve ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais,
segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos filhos, os filhos do povo, e haja para cada uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos dos rebanhos, todos os sacrifícios da Páscoa, em números de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, e isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, e Uquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 rezes de gados miúdos e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Razabias e Jeiel, Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 rezes de gados miúdos e 500 bois. Assim se preparou o serviço. E puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as rezes, e puseram de partes os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões da casa paterna, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas puseram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filho de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filho de Arão. E os cantores, filho de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para ele. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e as festas dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemins, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, se contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te
de te opores a Deus, que é contigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou ele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram à boca de Deus. Antes, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então, o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatutos em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá. O que eu tentei aqui foram, na parte dos sacrifícios, né, que cada ministério tinha a sua atribuição e cada um focava naquilo e as coisas aconteciam que vocês pegaram. Isso aí, Alex. Realmente era essa divisão que acontecia aí no reino, a Páscoa, o que foi comemorado aí. E esse final, né, mostra uma coisa aqui que eu anotei, a transição que o rei temia. Mas assim, já estava tudo escrito. Então ali cumpria a missão dele, que era realmente aquela purificação, trazer o povo para se consagrar ao Senhor. E aquela Páscoa foi a última, né? Foi aquele momento de ajuntamento deles ali. E uma das últimas ações que o rei fez ali. E era uma transição daquele reinado, um reinado próspero, que o Senhor abençoou em tudo, mas já tinha uma história, tinha uma sentença para aquela nação. E foi enquanto Josias estivesse ali, estivesse realmente conduzindo, o Senhor o pouparia de ver o que ia ser, o que ia acontecer com aquela nação. E aquela Páscoa foi um símbolo, né? Como se fosse o último ajuntamento. E depois daquilo, nós vamos ver aí no próximo capítulo todo o desenrolar da história, que estava previsto já aqui no livro do Senhor. Então vamos. Denise. Correto. Vamos lá, o 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e estabeleceu o rei no lugar de seu pai. Em Jerusalém, Joacás tinha 23 anos, quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, ele é assim de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto ao seu irmão Joacás, Necoa o mandou para o Egito. Joaquim tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono. Reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para o seu palácio de Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo de que ele se fez, tornou culpado. Está relatado nos livros dos reis de Judá e de Israel.
Seu filho Joaquim sucedeu no trono. Joaquim tinha idade de 18 anos quando foi elevado ao trono. Reinou 3 meses em Jerusalém, fez o mal aos olhos do Senhor. Do ano novo, o rei Nabucodonosor mandou. Só um minutinho aqui. Mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo do Senhor. Substituiu no trono de Judá e de Jerusalém Sedecias, irmão de seu pai. Sedecias tinha a idade de 21 anos quando foi elevado ao trono, reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que, contudo, lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão o Senhor, Deus de seus pais, lhe tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselheiros e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor tirou todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros dos templos e os do palácio real e os dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios e todos os tesouros foram lançados e destruídos. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino a viva voz e também por escrito a proclamação seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós que for de seu povo esteja seu Deus com ele, e que ele para lá se dirija.
Alexis, algum comentário? Eu queria que eles comentassem, que depois eu vou fazer um comentário em cima do dela. Bom, gente, então assim, só para finalizar o que aconteceu lá com Josias, eu fiquei aqui em dúvida na hora da leitura, me passou um pouquinho, mas eu conferi aqui a leitura mais uma vez. Já havia esse decreto, né? Que o povo de Israel precisava passar por aquele processo. Foi feito lá pelos antepassados, eles citaram a ira do Senhor e já havia um decreto para isso. E como Josias, ele realmente ele ficou conhecido, ele deixou um legado por um dos reis que mais buscaram agradar ao Senhor e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então o Senhor poupou ele de passar por aquele momento que Denise acabou de ler no 36. Aqui foi o final. Aqui foi a ruína. Aqui realmente se cumpriu o que estava escrito no livro aí da lei, que foi escrito por Moisés. Tudo que Josias ficou sabendo e que ele apregoou para o povo, que ele buscou trazer esse povo ao máximo. E ele deixou muito claro, quem sabe se o povo não tivesse realmente convertido seu coração, assim como ele converteu, seria diferente essa história. Os próximos reis que vieram, que se atentaram contra o Senhor, seria diferente a história, se eles tivessem mudado aí a mentalidade deles. E aí me ficou aquela dúvida, mas por que ele morreu daquela maneira? Davi, ele morreu farto em dias, né? Ele morreu na velhice dele lá. E ele não, ele foi atingido. Mas assim, apesar do legado dele estar sempre buscando o Senhor, em um dos momentos aqui ele deixou de ouvir o conselho do rei do Egito, que aconselhou, e mesmo assim ele foi contra os conselhos, foi contra tudo que estava visível aos olhos. E aí, infelizmente, ele foi ferido em batalha. Então ele cometeu um erro aí nesse finalzinho que custou a vida dele. E aí, em seguida, já para finalizar, veio Joacás, depois Joaquim, Zedequias, essa sequência aí, viu todo esse exemplo, viu tudo que foi feito através do reinado de Ezequias e fez tudo o contrário. E aqui, nesse exato momento, se cumpre o livro da lei. Aqui o povo é realmente levado, aprisionado pelo rei da Síria. E aí até fala assim, ó, como se o Senhor despertasse esse rei, porque precisava cumprir o que está na palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Ele despertou o espírito do rei da Síria, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também o que está escrito. O Senhor, Deus dos céus, me deu os reinos da terra e encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que está entre nós. O Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Então, gente, foi tirado dos filhos e foi entregue para quem não era filho. E aqui ele reinou. Pode falar, Léo. O que me chamou a atenção é que o rei Josias, ele fez uma limpeza, quando ele assume, ele faz uma limpeza, né, no templo, restabelece tudo, ok? E aí, quando a gente está falando de templo. Hoje, o templo do Espírito somos nós. Aí lá em Mateus 12, 43, 45, fala que eu já citei até aqui. Quando o Espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei à casa onde saí. Chegando a encontrar a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, a casa estava toda limpa. Ele morre, os outros assumem, não dá sequência. E o que acontece? Aí vem o que diz aqui, ó, no Crônicas 36. Resumindo, eles voltaram e bagunçaram todo o templo, derrubaram, quebraram tudo, né? Zombaram, os mensageiros desprezaram as palavras, escarneceram os profetas, eu me perdi, eu deixei aqui marcado. Queimaram a casa de Deus, aqui. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa de Deus, tesouros, príncipes, tudo
levou para a Babilônia, queimaram a casa de Deus, derrubaram muros de Jerusalém. Ou seja, a mesma coisa, o templo ali está, a parte física, né? O templo hoje acontece as mesmas coisas, se a gente não ficar atento a essa questão, né? Está com Cristo, o templo do Espírito Santo está limpo, se afastou dele, vai acontecer todo esse contexto negativo. Então vamos atentar a isso, né? E é isso. Algo mais, Denise? Não. Então, mais um ciclo vencido. Segunda Crônicas. Amanhã a gente já retorna com Esdras. Já vamos para a reconstrução, né? Nós falamos aí da ruína, agora é hora de reconstrução. Através de homens, não eram reis, mas eram homens que realmente andavam segundo os conselhos do Senhor e que tinham coragem, né, gente? Depois de tudo destruído, depois de tudo arruinado, que tinham um amor muito grande aí pela sua casa, pelos filhos do Senhor, pela obra de Deus, e que estavam dispostos realmente a fazer acontecer. Começou por ele, Esdras, depois Neemias, cenas do próximo capítulo. Mas o que fica para hoje, para nós? Fica essa lição aqui, esse legado que esses reis deixaram. Muita coisa ruim, que nós devemos olhar tudo isso e aprender muito, que esses que erraram, que se intentaram contra Deus, a não fazer, a não trilhar esses caminhos, porque como foi na época deles, e hoje a gente olha e fala, gente, mas por que fizeram isso? Isso é um absurdo. E hoje isso reflete nas nossas pequenas ações negativas, em pequenos intuitos que nós temos dentro de nós, que precisamos realmente vencer, cada um deles. Então, gente, vamos aprender com esses que erraram muito e principalmente com os que realmente fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. E que nós conseguimos ver, em um momento ou outro, eles também erraram. Nós, seres humanos, nós estamos aí realmente sujeitos a erros. Mas eles deixaram aqui escrito que por mais que eles erraram, eles voltavam e se humilhavam para o Senhor. Assim como fez Josias. Tinha toda uma sentença para ele, para a nação. Mas de acordo com a sua humilhação, por ele ter um coração tão inclinado ao Senhor, o Senhor retirou essa maldição que viria por um determinado espaço de tempo. E como a gente falou anteriormente, quem sabe, se os próximos reis tivessem realmente seguido esse caminho, nem passariam por essa ruína tão grande que aconteceu aqui. Você quer ler aí, Alex, esse comentário? Ou Denise? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês nestes dias. Fiquei muito feliz em contemplar essa palavra de vida e de sabedoria. Laiane. Obrigado, Luiz. Gratidão, amada. Gratidão. Vamos aprender junto aí. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, como em todos os demais. Que a gente possa realmente abrir o coração e a mente para aprender. Aprender ainda mais dele, que é manso e humilde. Gratidão, gente. Gratidão, Alex, Denise, por estarem aqui. E vamos junto. Amanhã a gente inicia um novo ciclo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.